Fala galera, meu nome é Vinícius Magdalani, eu sou cirurgião vascular, especialista em cirurgia vascular e ecografia vascular pela SBACV e CBR. Estou me unindo aqui à galera do Você Radiologista para falar um pouco sobre ecografia vascular, o duplex scan. Não tem como a gente iniciar a ecografia vascular sem ter uma ideia básica em relação aos princípios físicos do Doppler. E não tem como falarmos dos princípios físicos do Doppler sem comentar sobre Christian Andreas Doppler. Christian era filho de Johann e Teresa Doppler, vem de uma família muito bem sucedida em negócios de pedreiros, né? Porém, ele era franzino, frágil e terminou, né, não dando para o ramo. Daí, então, ele evoluiu e estudou e se formou em matemática e física. Resumindo aí um pouco a história, o Christian Doppler ele teve uma vida acadêmica muito significativa, um período muito pequeno de sua vida, de um pequeno desespero entre 1833 e 1835, em que ia vender tudo que tinha, se mudar para os Estados Unidos, mas daí foi para Munique e conseguiu se direcionar dentro da sua vida de estudos e vida acadêmica. Bem, Christian Andreas Doppler ele fez uma série de trabalhos e para a gente o mais importante deles é esse que a gente mostra aqui em tela, sobre a cor da luz das estrelas duplas. O que Doppler faz nesse trabalho? Ele mostra como um bom observador que está parado, um observador estacionário, percebe a frequência de um som emitido por uma fonte em movimento. Né? Ou seja, existe uma fonte gerando o som e um observador que está parado em relação a essa fonte percebe que há uma alteração na frequência desse som. Daí ele chamou isso de efeito Doppler, um efeito que leva o seu nome. Então, nós temos aqui o efeito Doppler como uma alteração em si na frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento que está sendo feito pela fonte emissora do som. Ou seja, esse movimento está se aproximando ou se afastando e ele vai gerar, então, uma alteração na frequência do som. Aqui eu vou mostrar uma ideia para que a gente tenha na prática o que é isso e como é que a gente vai utilizar isso para ultrassom, né? Para o duplex scan. Bem, aqui nesse vídeo da internet, nós temos um carro que vai estar em movimento com uma pessoa gravando de dentro do carro. E este carro está buzinando. Esse é o primeiro foco do vídeo. O segundo foco do vídeo, nós temos uma mesma pessoa do lado de fora, agora gravando o carro, que passa o mesmo carro, no mesmo momento que passa buzinando. Ou seja, nós teremos a gravação de duas fontes diferentes, uma fonte de dentro do carro e uma fonte externa ao carro. E o carro passa emitindo som, passa buzinando, como veremos aqui à frente. Essa é a pessoa gravando de dentro do carro. Agora uma pessoa gravando de fora. Então, ou seja, dentro do carro, fora do carro. A gente consegue perceber muito claramente que há diferença. A pessoa que está gravando o som de dentro do carro, esse som ele é mantido, esse som ele é contínuo, não há alteração uma vez que a pessoa está se movimentando junto com o carro. Então não há diferença de movimento entre o carro que está emitindo o som e essa pessoa que está dentro do carro. Agora, na segunda parte do vídeo, em que uma pessoa está gravando esse carro passando, nós percebemos muito claramente quando o carro está se aproximando e quando o carro está se afastando, única e exclusivamente pelo som. A gente percebe claramente quando o carro está vindo e quando o carro está se afastando. Esse é o efeito descrito por Doppler. Né? Então, nós temos um objeto que está emitindo som, quando ele não faz diferença e distância entre quem está ouvindo, esse som não vai ter alteração de frequência. Né? Porém, quando nós temos um direcionamento dessa partícula para um lado ou para o outro,
as pessoas que estão ouvindo, elas conseguem perceber se o som está se aproximando ou se ele está se afastando, por conta justamente da alteração que o som causa no meio. Então, nós temos a variação, né, da frequência de som, a velocidade com que ele se propaga, ela pode ser obtida através da fórmula de comprimento de onda vezes a frequência, como nós vamos ver aqui na frente. O que é isso? Ou seja, a velocidade que a partícula está se movimentando, ela pode ser obtida se eu tiver os dados de comprimento de onda e frequência. O comprimento de onda é a distância entre picos e vales, e a frequência é o número de picos e vales que cabe em determinado espaço, para que fique fácil entender. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menos picos e vales cabem no mesmo espaço. Então, obrigatoriamente, menor a frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E quanto menor o comprimento de onda, ou seja, a distância entre picos ou a distância entre vales, quanto for menor esse comprimento de onda, mais picos e mais vales cabem no mesmo espaço. Então, maior a frequência, maior a quantidade de picos e vales dentro de determinado espaço. Só a forma para que a gente consiga entender. E a velocidade, a gente consegue obter, saber a que velocidade aquele objeto está se deslocando, se eu souber qual é a frequência e qual é o comprimento de onda. Bem, utilizando isso, então, Doppler desenvolveu a sua equação. A equação Doppler, ela utiliza a variação de frequência, ou seja, a frequência recebida menos a frequência transmitida, sendo igual a 2 vezes a frequência transmitida vezes a velocidade, dividido por uma constante de movimento, a depender do local onde o som esteja sendo propagado. Com isso daí, então, a gente consegue entender como é que eu consigo saber a velocidade de deslocamento de determinado objeto através da equação Doppler. Ou seja, eu consigo obter a velocidade uma vez que eu sei a frequência transmitida e recebida com o aparelho de ultrassom em determinada constante de movimentação do som. Aqui, então, está a forma que a gente consegue entender facilmente como o aparelho de ultrassom consegue entender e captar e transformar em dados visuais o efeito Doppler. De que forma é que ele consegue? Eu sei qual é a frequência que está sendo transmitida, essa frequência vai se chocar com o objeto, que se estiver em movimento vai me devolver uma frequência diferente da que foi emitida, e o aparelho consegue captar. Se ele estiver estático, a frequência transmitida vai ser a mesma da frequência recebida. Não vai haver variação de frequência. Se não há variação de frequência, a velocidade vai ser igual a zero, porque o objeto está estático. Porém, nessa situação em que eu tenho o objeto se deslocando, ele está se aproximando do meu aparelho, eu vou enviar uma certa frequência. Como ele está comprimindo essa frequência contra o meu transdutor, eu vou ter o comprimento de onda menor e, obrigatoriamente, uma frequência maior. Ou seja, a frequência recebida vai ser maior do que a frequência transmitida. Então, a variação de frequência vai ser maior do que zero. Eu vou ter uma variação de frequência positiva. E o inverso é a mesma coisa. No momento em que eu tenho uma partícula se afastando desse aparelho, eu tenho uma determinada frequência transmitida. Como essa distância aumenta, a frequência que retorna ao meu aparelho tem um comprimento de onda maior e, consequentemente, uma frequência menor. Ou seja, a minha frequência recebida vai ser menor do que a minha frequência transmitida, que vai ser menor do que zero. Poxa, agora aqui ficou claro, então, como é que o aparelho de ultrassom que faz Doppler, ele consegue captar a direção deste movimento e a velocidade desta partícula. Por isso que nós utilizamos a velocidade como base hemodinâmica
para o diagnóstico no Duplex Scan. Valeu, galera!